Olá meninas, eu sou o Dr. Pedro Caron, sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher e hoje iremos comentar sobre o sangramento de escape. E eu vou explicar para vocês 5 causas e as formas de tratamento de cada uma delas. A primeira causa de sangramento de escape que deixam vocês muito ansiosas e é alvo de várias perguntas no meu canal é com o uso da pílula do dia seguinte, o dia D, por exemplo. Eu vou deixar um link na descrição do meu vídeo sobre pílula do dia seguinte, se vocês tiverem interesse e quiserem olhar de forma mais específica. Mas como vocês sabem, a pílula do dia seguinte, ela é um método contraceptivo de emergência com uma grande quantidade de progesterona que deve ser utilizado quando você teve alguma relação e tem uma gestação ou chance de gestação indesejada pelo casal ou pela paciente. Quando você toma ela da forma correta, 3 desfechos diferentes podem acontecer. O primeiro, a sua menstruação descer alguns dias depois que você tomou a pílula, 3, 4 dias. 2, não tão comum, a sua menstruação descer conforme o seu ciclo menstrual. Então, mesmo que você tenha tomado a pílula no meio da cartela e a sua menstruação desce no final, tipo no dia 25 do mês e você tomou no meio, eu falei meio da cartela, eu quis dizer meio do mês, então você tomou no dia 14, mas sua menstruação normalmente desce no dia 25, ela irá descer dia 25. Não é tão comum esse desfecho. E o terceiro, esse mais relacionado com o vídeo de hoje, você começa a ter vários escapes, vários sangramentos por vários dias devido ao aumento de progesterona súbito e com isso uma irregularidade no seu ciclo menstrual. Forma de evitar esse tipo de escape é você ter um método anticoncepcional eficaz. Pílula de forma correta, injeção, adesivo, anel vaginal, DIU, Implanon, qualquer um desses que você esteja utilizando de forma certa, você não precisa usar um método de emergência como a pílula do dia seguinte. Mas, doutor Pedro, às vezes eu tomo um anticoncepcional e tenho escape. O que é? Por mais que você tome o seu anticoncepcional de forma correta, algumas vezes, agora entrando na segunda causa, você pode ter sangramento de escape no meio do ciclo, sim. Mesmo que você tome de forma correta o anticoncepcional, a quantidade de hormônio não está sendo suficiente para o seu corpo e com isso você está com sangue escapando no meio do ciclo, por isso os escapes. Esse tipo de situação é mais comum no início do uso de um método anticoncepcional. Você começou a usar um injetável, uma pílula e nos primeiros meses sangra um pouco mais. É a questão de adaptação. Você pode esperar 3 meses para ver se seu corpo está se adaptando ao método. Mas, se você já usa um método há um certo tempo e começa a ter escape, é importante que você passe no seu ginecologista para ele fazer uma revisão da dose do seu anticoncepcional e, possivelmente, alterar se for necessário. Mas doutor Pedro, eu tive sangramento no meio do ciclo e eu ovulei. Será que é escape? Um sangramento no meio do ciclo após a ovulação é o que nós chamamos de nidação. A princípio, ele não está relacionado com escape, meninas. Vale lembrar que a nidação é um sangramento mais róseo que acontece no meio do ciclo e que é muito difícil da mulher perceber. Algumas conseguem, mas muitas vezes passa despercebido esse tipo de sangramento. Bom, o que você deve fazer se você teve um sangramento que você percebeu ser uma anidação e tem um atraso menstrual? Meninas, primeiro você vai fazer um teste de farmácia para confirmar sua gravidez e depois você vai começar o seu pré-natal. Terceira causa de sangramento de escape são as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, em especial a clamídia. Quando você está tendo relação, você começa a sentir um odor estranho, você tem dor na relação, uma cólica muito incômoda, que não é comum quando você tem relação ou está se relacionando com uma pessoa. Você pode ficar ligado aqui, pode estar relacionado com uma clamídia, ela pode estar fazendo uma cervicite ou uma doença inflamatória pélvica e com isso faz um sangramento de escape que está associado com o pós-relação sexual. Nesse caso, o ideal é ir no ginecologista para fazer uma avaliação e, se necessário, realizar tratamento com antibiótico. Quarta causa de sangramento, a famosa SOP, Síndrome do Ovário Policístico. Sabe, ai doutor Pedro, eu tenho ovário policístico, eu tenho policístico, eu tenho cisto no ovário. Então, a síndrome do ovário policístico, uma síndrome endócrino-metabólica que está associado muito com a irregularidade menstrual. A paciente tem vezes que menstrua,
tem vezes que não menstrua, fica 2, 3 ciclos sem menstruar e de repente no meio desse período ela tem vários escapes que o sangue fica escapando, ela não sabe dizer por quê, mas ele escapa no meio do ciclo e isso é muito desconfortável. Então a SOP faz escape, principalmente pela questão da alteração hormonal que ela faz no corpo. Qual que é a forma de tratamento da SOP? Como ela é uma doença multifatorial, primeiro você tem que conseguir perder um pouco de peso, fazer uma dieta e alimentação adequada. Aí outros pontos também com questão de desejo de gestação, você pode associar o uso de uma metformina e do inositol para ajudar nessa parte. Além de tudo isso, vale ressaltar que se você quer melhorar o seu ciclo, regularizar, você pode usar anticoncepcional. Ele ajuda para regularizar o ciclo na SOP, tá bom? E doutor Pedro, quando a mulher sangra, não é considerado escape na gravidez? Não, meninas, porque no caso, quando a mulher sangra nesse período, tem que investigar outras situações, como por exemplo, um aborto ou ameaça de aborto, ou até mesmo o casal teve relação, o pênis pode encostar perto do colo e o colo, como é mais vascularizado na gestação, ele sangra. Então, são algumas possibilidades. Teve alguma lesão ali na parede da vagina também, mas vocês têm que lembrar que quando a mulher é engravida, o bebê fica dentro do útero, né? E a princípio, ele vai ocupar toda aquela cavidade por 9 meses, crescer ali, então não tem um sangramento de escape. Se tiver algum sangramento, sempre tem que relacionar com alguma patologia na gestação. Se for mais no começo, um descolamento ou uma ameaça de aborto, até um sangramento do colo, ou mais tardiamente, uma placenta prévia, um descolamento placentário. Quinta causa, os miomas uterinos. Nós sabemos que existem 3 tipos de miomas, aqueles tumores benignos, então do bem, que crescem dentro do útero. Um que cresce bem na parte interna, o endométrio, outro que cresce no músculo e outro na parte de fora, na serosa. Então, submucoso, intramural e subseroso. Os que podem dar sangramento de escape no meio do ciclo são os dois primeiros, o submucoso e o intramural. Por quê? Porque eles estão em contato com aquela parte mais interna do útero que eu falo para vocês, que se chama endométrio. Com isso, eles descamam ali e sangra. Como que você trata o mioma? Você pode usar alguns métodos clínicos, como um anticoncepcional contínuo de progesterona, porque daí você inibe os picos hormonais e evita com que o teu endométrio descame. Até mesmo você pode tentar métodos mais invasivos, como uma cirurgia estereoscópica, a depender do tipo do mioma. Se ele for só dentro da cavidade, você pode ir com a câmera lá dentro do útero e cortar ele. Se ele tiver algum componente que fique muito para dentro do músculo, da musculatura uterina, às vezes você tem que entrar por vídeo laparoscopia, que é entrar com uma câmera na barriga mesmo da mulher, e ali tirar o mioma, ok? Existem outras causas que podem dar sangramento de escape? Sim, eu dei uma resumida em algumas que eu acredito que são mais comuns e tem perguntas mais corriqueiras no canal, mas existem outras também. Ok, meninas? Eu acredito que agora vocês sabem mais sobre sangramento de escape. Se você gostou, me segue lá no Instagram, @Dr. Pedro Caron. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar o like no canal, se inscrever aqui embaixo, toca o sininho também para receber notificações dos meus vídeos e temas toda semana. Um abraço a todas. Tchau, tchau.